A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Tem inspiração divina? É uma questão, na verdade. Tem inspiração divina? E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está no livro de Jó, no seu capítulo 32, só o versículo 8. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Só até aqui, amados. Amados, aqui, nesta passagem, Jó, a história de Jó é uma história conhecida, onde Deus revela ao inimigo que existe um filho fiel, um servo fiel, que é Jó, e ele pergunta: você já viu o meu servo Jó? Um homem reto, um homem honesto, um homem digno de honra. Então o inimigo o provoca a Deus dizendo que, claro, ele tem tudo, ele tem de tudo. Tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar fiel a ti. Então Deus aceita essa provocação do inimigo e permite que o inimigo tire tudo de Jó, menos a sua vida. E aqui já nesse capítulo 32, Jó já passou por várias situações, já perdeu seus filhos, já perdeu seus bens, perdeu muitos amigos e está passando por várias enfermidades, magro. E os poucos amigos que restaram, ali o perturbando o tempo todo. Nesta passagem haviam 4, 3 mais experientes que ficavam perguntando, o interrogando, dizendo que algo não é possível, que ele estava passando por aquilo, algo ele devia ter feito errado, algum pecado ele havia cometido. E aqui, se nós pegarmos nos livros de Números, Deuteronômio, o próprio livro de Êxodo, nas leis de Moisés, Deus revela a Moisés que aqueles que não respeitarem as suas leis, aqueles que pecarem teriam que pagar pelos pecados através dos sacrifícios, mas aqueles que não o fizerem, que continuarem desrespeitando, desonrando a Deus, seriam amaldiçoados e que cada vez uma maldição 7 vezes pior estaria sobre a vida dessas pessoas. Era como Deus estabeleceu nesta época. E por isso eu entendo que esses 3 amigos ficavam ali perguntando, não é possível, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, não é possível. Diga-nos, você está no seu leito de morte e não assume, e aqui pior ainda, né? Aqui se vocês leiam aí com calma esse capítulo, né? Leiam o 31 também, depois o 33 e fará um pouco mais de sentido o que eu estou falando. Porque aqui Jó começa a falar dele mesmo, ele começa a falar, não, mas não neguei pão a ninguém que me pediu, não cobicei a mulher de ninguém. O que eu tenho, o ouro, o que eu tinha, né? Porque ele perdeu tudo. Nunca me chamou a atenção aos olhos, como chama a atenção ao Senhor, como chama a atenção seguir os propósitos de Deus e suas leis. E aí esses homens se indignaram mais, dizendo que ele estava se exaltando mais do que exaltando a Deus. Ele estava contando o testemunho dele mesmo, dele próprio.
quando na verdade nunca foi por mérito que Deus olhou para nós, mas sempre foi pela misericórdia. Aqui Deus declarou ao inimigo: conhece meu servo Jó? Este é fiel a mim. Mas o mérito de Jó não estava no fato dele ser fiel. Estava na graça de Deus. E a fidelidade dele era por gratidão a Deus. Mas essas pessoas não sabiam. Essas pessoas estavam acostumadas com o que acontecia através da lei, nas punições. Se a pessoa, alguém na família nascia com alguma deficiência física, é porque os pais cometeram, era porque os pais haviam cometido algo terrível. Se havia uma maldição sobre a família, é algum pecado onde eles não tinham feito ainda um sacrifício para se livrar daquele, para ter o perdão daquele pecado. E aqui Jó que perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, só não perdeu a esposa que ela mesma disse a ele: Jó, por que tu não abandonas este Deus e morre? A própria esposa? Não, amados. Aqui eu entendo que Deus estava tentando mostrar algo além, muito além para aquele povo. E aqui, até aqui, eles não entendiam. E nós sabemos o que aconteceu com Jó, que Deus devolveu tudo que ele tinha e ele se tornou mais próspero do que ele já era antes de tudo isso acontecer. Mas aqui ele estava sofrendo, aqui o corpo dele estava cheio de feridas, aqui ele estava magro, na visão daquelas pessoas, daqueles três, estava no seu leito de morte. E ainda havia mais um, que foi o que fez essa revelação aqui do versículo 8, ainda no capítulo 32. Eliú era o quarto que estava ali. Quando aqueles três não tinham mais o que perguntar. Quando aqueles três que eram mais experientes, teoricamente mais sábios que Eliú entra em cena. E ele cita esse versículo que é sim uma inspiração divina. É algo que ele recebeu do Espírito Santo, é algo que ele recebeu de Deus. Ah, mas o Espírito Santo não estava nessa época, estava. Assim como Jesus. Como é declarado no livro de João. Já lá no capítulo 1, a partir do versículo 1. Desde o princípio, ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus já estava lá. O Espírito Santo já estava lá. Ele é citado em várias passagens aqui, já no Velho Testamento. E aqui eu entendo que Eliú teve uma revelação de Deus, teve uma revelação do Espírito Santo. Uma inspiração divina. E declarou aqui: na verdade há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Então o nosso entendimento, a sabedoria que vem de Deus, ela vem sim do Todo-Poderoso. Uma inspiração divina. Se nós procurarmos na Bíblia, as duas citações que tem aqui falando de inspiração só estão no livro de Jó. Aqui no versículo 32 e depois no 33. Só aqui aparece isso. Mas as inspirações divinas estão ao longo da Bíblia. São 66 livros. Todos cheios de inspirações divinas. Todos onde pessoas tementes a Deus, pessoas que buscaram a Deus, foram usadas por Deus para trazer o que Deus queria para a vida delas. Abraão, Moisés, Samuel, João Batista. E depois a própria inspiração divina,
que era o Verbo que se fez carne e que esteve no meio de nós. Esteve no meio de nós, ensinou, curou, libertou. As pessoas dessa época tiveram a oportunidade de ter a inspiração divina na frente deles. Quanto Jesus revelou na vida das pessoas que ali estavam. Um Novo Testamento inteiro, cheio de inspirações de Jesus Cristo. Inspirações divinas. E aqui, Eliú, que se declarou também conhecedor da palavra, que se declarou ali também sábio, teve essa revelação divina. Mas na sequência ele também fez igual aos outros três. Na sequência também ele reclamou, questionou que Jó estava falando dele mesmo, falando mais dele do que de Deus. E que Jó deveria, sim, confessar o que havia feito de errado para que eles orassem por ele e para que ele descansasse em paz. Já haviam dado um decreto na vida de Jó. O mesmo Eliú que teve essa revelação divina. Agiu como os outros três. Isso me leva a fazer uma comparação. Quando Jesus estava com os apóstolos e perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E ali os apóstolos, uns dizem que você é um mestre, uns dizem que você é um sábio, um profeta, uns dizem que é louco. E aí Jesus perguntou: e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro imediatamente, sem titubear, revela: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma revelação divina. Uma revelação divina. E o próprio Jesus declara isso. E vai além, através dessa revelação divina, Jesus diz que Simão Barjonas, tu és Pedro e em ti edifico uma rocha, e em ti edifico a minha igreja. Olha que tremendo, amados. Através de uma revelação divina, que Pedro, que estava conectado com a própria inspiração divina que estava na frente dele, declara: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus imediatamente declara na vida dele. Muda o nome dele. Simão Barjonas, tu és Pedro, e em ti edificarei a minha igreja, e em ti edificarei uma rocha. A igreja de Jesus Cristo. Quem diz que Jesus não tem igreja? Ele edifica a igreja dele em Pedro. E depois Pedro, no mesmo capítulo, alguns versículos depois, quando Jesus começa a revelar o que ele vai sofrer, o que vai acontecer com ele, Pedro se indigna e diz: Senhor, não tem como isso acontecer, isso não vai acontecer. Então Jesus o repreende, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Quando ele havia acabado de declarar que Pedro era uma rocha onde ele edificaria a igreja. Depois declara: para trás de mim, Satanás. Mas aqui Jesus não estava falando de Pedro, mas do que Pedro se deixou falar por conta das emoções. Perdeu o controle das emoções e falou aquilo que ele queria para ele, aquilo que eles queriam ali para eles. Não o propósito de Deus. Quando falamos o que queremos, o que nós queremos para nós,
forçando o propósito de Deus para atender os nossos desejos. Não tem inspiração divina. É uma inspiração da carne. E existem inspirações divinas, como aqui Eliú declarou, como Pedro declarou que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. Existem inspirações da carne quando nós falamos baseados nas nossas emoções, baseados naquilo que queremos para nós ou para as outras pessoas, sem nenhuma conexão com a palavra de Deus. E existem inspirações do inimigo também, que fica ali soprando nos nossos ouvidos, como aparentemente aqui aconteceu com Pedro. Não tem como isso acontecer, e ali na base da emoção ele disse algo que não é o que iria acontecer. O próprio Jesus, que ele acabou de falar, você é o Filho de Deus, mas o que você está falando não vai acontecer. Como não? É o Filho de Deus, é o próprio Deus. Como não vai acontecer? Inspirações da carne. Ou pior, inspirações do inimigo. Como fez Eliú aqui com Jó. Teve uma revelação divina, dizendo aqui, vou até ler de novo, na verdade há um espírito no homem. E o espírito aqui com letra minúscula, como é citado toda vez que se fala do inimigo, de um espírito maligno, com letra minúscula. E com letra maiúscula, apenas o Espírito Santo é citado. Apenas o Espírito de Deus é citado. O nosso espírito e o espírito maligno são citados na Bíblia com letra minúscula. Mas a diferença, o nosso nunca vai ser escrito com letra maiúscula. Porque só o maior, Deus é maior que todos nós, maior que o próprio inimigo. Nosso nome nunca será escrito, nosso espírito nunca será escrito com letra maiúscula. A não ser no início de uma frase, né? Nunca será escrito assim. Mas nós podemos caminhar com o Espírito Santo, com o maior de todos. E esta é a diferença. O nosso espírito e o espírito maligno não têm revelações divinas. Não dá as revelações divinas, recebe. O nosso espírito recebe as revelações divinas. Nós não damos revelações divinas, nós recebemos e compartilhamos. Não vem de nós, vem de Cristo. Vem do Espírito Santo, vem de Deus. E só vem quando nós estamos buscando. Qual inspiração você tem buscado no seu dia a dia, amado? A inspiração da tua carne? A inspiração da carne dos teus amigos, dos teus familiares? Ou pior, não tem buscado nenhuma e está aí refém de inspirações malignas, de inveja, de incredulidade, do achismo, de coisas que você coloca na sua mente ou que colocam na sua mente. Quando o mundo real nos ensina, até o mundo real nos ensina. Se você trabalha em um lugar e diz para o seu chefe, eu acho que o problema é esse. Você pode correr o risco dele falar, olha, sinto muito, você não é pago para achar, você é pago para resolver. No reino de Deus não é diferente. Nós não temos que achar que a nossa inspiração da carne ou a inspiração maligna é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. As inspirações divinas vão fazer a diferença nas nossas vidas. Quantas vezes aqui pessoas inspiradas por Deus livraram multidões da morte, livraram multidões de perseguições. Quando Deus disse a Abraão, saia da tua terra, tu e a tua família, deixa a tua parentela. E nós conhecemos a história de Abraão. O mesmo foi com José do Egito, o profeta Samuel, que auxiliou o rei Saul, livrava de ciladas, assim como fez com o rei Davi. E o próprio Jesus, com inspirações divinas, que ele é a própria inspiração divina, ensinou,
livrou, curou por inspirações divinas. Até quando você e eu ficaremos com as nossas inspirações, as inspirações da carne. Quando estamos fixados nas inspirações da carne, as inspirações malignas estão junto. Porque a inspiração da carne não tem nada a ver com uma inspiração divina. Quando vem de Deus, transforma as nossas vidas. Quando vem de nós, transforma também para o lado contrário. Na direção contrária ao propósito de Deus. E aí passamos dificuldades, pouco plantamos e nada colhemos, não recebemos as revelações divinas, as inspirações divinas, ou pior, não seguimos, porque muitas vezes, mas eu nunca recebi nenhuma revelação divina. Eu nunca recebi nenhuma revelação divina. Porque você não buscou. Porque eu não busquei. Só aqui tem 66 livros. 66 livros. Cheios de revelações divinas. E você está esperando o quê? Que elas venham de outra pessoa? E eu estou esperando o quê? Que venha alguém do nada e Deus declara na sua vida que você será próspero. Tu e tua família. As promessas já estão aqui. Um livro que não é simplesmente um livro. As inspirações divinas de Deus estão todas aqui. Um livro cheio de promessas. Tem promessa aqui para o ano inteiro. Mas nós estamos buscando as inspirações de outras pessoas. Estamos buscando, se alguém falar aqui algo que eu coloquei no meu coração que ninguém sabe, aí eu creio em Deus. Vai ficar esperando, amado. Porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos colocar Deus à prova. Onde está escrito isso? O próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse. Quando ele estava no deserto, sendo tentado pelo inimigo, o inimigo diz, transforme essas pedras em pão, salte desse penhasco, se você é o Filho de Deus e ele vai te salvar. E o próprio Jesus revela. Mas Deus também diz, e não colocareis o teu Deus à prova. Não temos que colocar Deus à prova. Nós temos que nos colocar à prova. O quanto você se desafia a buscar as inspirações divinas na palavra de Deus. O quanto você se desafia a caminhar pela fé. O quanto você se desafia a estar conectado com Deus, estar conectado com Jesus. Desafia a si mesmo, não desafia a Deus. Coloquemos nesta manhã, é para mim também, essas palavras sempre são para mim primeiro, que você e eu coloquemos nós mesmos à prova, não a Deus, não a Jesus. Será que Deus vai fazer? Não, amado. Será que você tem fé o suficiente para buscar? Será que você tem fé o suficiente para acreditar? E se não acontecer o que você está pedindo? E se não acontecer o que eu estou pedindo, o que eu tenho pedido a Deus? Será que nós temos fé o suficiente para nos colocar à prova e aguardar? Busque as revelações e as inspirações divinas, através da palavra de Deus. Esteja atento aos sinais. Siga conforme o que Deus colocar no seu coração, aliás, no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso, como está escrito na palavra. O homem tem um espírito, mas a sabedoria, as inspirações vêm do Todo-Poderoso. Foi o que Eliú declarou aqui, com muita sabedoria. Creio que se Jesus estivesse aqui, ele iria declarar. Eliú, o que você diz vem de mim, o que você diz vem de Deus. E em ti edificarei também uma rocha, edificarei a minha igreja. E no momento seguinte, Eliú já continuaria com as mesmas práticas que os outros três, acusando, questionando, pressionando a Jó, porque Eliú, Pedro, você e eu
somos carne. Somos apenas seres humanos. Por momentos, em segundos, podemos ter as inspirações divinas e no segundo seguinte ter as inspirações da carne. Vai acontecer. Aconteceu lá. Aconteceu com Eliú. Aconteceu com aqueles três que também eram sábios. Aconteceu com Pedro. Aconteceu com Paulo. Não aconteceu com Jesus. Mas vai acontecer comigo e com você. Teremos inspirações da carne. Mas através das inspirações divinas, pedimos perdão a Deus, não cometemos os mesmos erros, andamos conectados à palavra de Deus e deixamos as inspirações divinas irem transformando as nossas vidas. Este é o caminho, amados. Deixe as inspirações divinas da palavra de Deus transformarem a sua vida. Não fique buscando ela aí através de pessoas. Busque através da palavra. Fique com esta palavra no seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Amém. Até mais, amados. Abraços a todos.